Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Impcast, o podcast que fala sua língua. Eu sou Michele Rocha e nós estamos aqui no Congresso Mais Informação, Mais Inclusão. E para falar sobre um assunto que não é muito ali abordado e que é um tabu, eu estou aqui com o Thiago Florencio. Thiago, mais uma vez, muito obrigada por falar com a gente e trazer essa informação que muitas das vezes todo mundo só quer repelir, não quero lidar com isso agora e vida que segue. É um prazer, Michele, estar aqui. É um prazer falar com você, que me dá espaço, que fala desse assunto que é um tabu, mas a gente vai falando, vai construindo e vai quebrando o tabu, né? Então, muito obrigado por estar aqui, por falar com você. Fico muito feliz, Thiago, porque eu acho que muitas mães estão aí, estão vivendo uma realidade que é muito difícil, né? Que é a sexualidade. Esses adolescentes se descobrindo, esses adolescentes sem muito controle inibitório para saber em que momento pode, não pode, como lidar, o que fazer, e também falar sobre segurança, né? Do toque, porque os abusos estão aí, né, Thiago? E é uma realidade, é uma triste realidade em relação a isso. Então, começando, como é essa descoberta? Em que momento essa descoberta começa a acontecer ali com esses meninos? A gente precisa fazer recortes, né? Então, aqui nesse momento a gente vai falar mais dos adolescentes. Isso. Né? Mas comportamento sexual inapropriado não é uma exclusividade dos adolescentes. A gente tem crianças de 2, 3 anos que têm comportamentos sexuais inapropriados. Né? O termo comportamento sexual inapropriado é um termo guarda-chuva, que vai desde uma criança que introduz objetos no ânus até falar palavrão. Né? Eu não vou usar o vocabulário aqui, mas é isso que a gente está falando. Mas como a gente precisa fazer um recorte, né, a gente vai falar mais de adolescentes aqui. E o melhor marcador, Michele, que a gente tem hoje é a entrada na puberdade. Né? Então, o melhor marcador para começar a prestar atenção no seu filho, começar a entender, né, é a puberdade. Então, nós estamos falando ali de uns 10 anos, 11 anos. Mas o melhor mesmo é olhar para a criança. Olha para o seu filho. Olha para o adolescente. Começou a ver a voz mudar. Começou a ficar um cheiro mais forte que não é tão de bebê. Pelos aparecendo, pelos no rosto. A gente está falando de um garoto que começa a entrar na puberdade. Né? E por que a gente está fazendo esse recorte da adolescência? De novo, o CSI, comportamento sexual inapropriado, ele não é exclusivo de adolescentes. Ele é mais frequente em autismo, mas ele não é exclusivo de adolescentes. Ele acontece com qualquer faixa etária. Crianças se descobrindo, descobrem partes do corpo e vão se tocando. O que muda é a função. E eu acho que é esse lugar que eu quero provocar as pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo, né? Por quê? O que a gente tem de pesquisa para comportamento sexual inapropriado? Avaliação funcional, que a aba já fala muito, e várias estratégias em aba, certo? É para chamar atenção? A gente ensina outras alternativas para chamar atenção. Treino de comunicação funcional. É para se esquivar de demanda? A gente treina outras habilidades para fugir de demanda, né? Mas e quando a gente está falando de um adolescente que tem hormônio sexual? Quando a gente está falando de um adolescente, por exemplo, que está se tocando publicamente, porque esse é o CSI mais comum em toda a literatura. Sim. Masturbação pública. Né? Esse é o CSI mais comum. Todas as pesquisas que a gente vai olhar, masturbação pública é o CSI mais comum. Se a gente estiver falando de um garotinho de 4 anos que ainda não tem um hormônio da sexualidade, a gente vai implementar estratégias da aba, vai reduzir de frequência e é isso aí. Não é tão simples assim, né? Mas é essa forma. Quase que sempre assim. E se a gente está falando de um garoto de 15 anos, que passa de 15 a 20 vezes, às vezes por dia, procurando objetos para encostar no pênis. Ou então, nós estamos falando de um garoto de 18 anos que passa de 4 a 5 horas com o quadril empurrando o sofá ou a cama dele.
Só reduzir de frequência, implementar estratégias para reduzir de frequência não vai funcionar. A literatura tem algumas estratégias. A literatura tem, por exemplo, interrupção de resposta. Então, eu vou interromper ele, o que ele está fazendo. E interrupção de resposta mais redirecionamento. Né? São os mais comuns para masturbação pública. Dá pra gente acreditar que um adolescente nunca mais vai se masturbar? Não. Também acho que não. O que a gente tem de pesquisa, então, é que funciona imediatamente, mas a gente não tem follow-up. A gente não tem para verificar se esse comportamento se manteve baixo depois de 1 ano, 3 anos, 5 anos, aos 17, 18, 19. Então, o que eu venho querendo falar, Michele, faz algum tempo, e é difícil encontrar lugares que topem essa discussão, porque ela é muito espinhenta, a gente precisa pensar em treino masturbatório. Tem uma ou outra pesquisa, uma de 92, uma de 96, que fala sobre treino masturbatório como solução para masturbação pública de adolescentes que já têm tesão. Né? Só que é 1 ou 2, porque a gente não sabe o que falar, né? E aí quando eu tô falando aqui, parece que eu tô sentado num lugar falando, tudo bem, né? É longe. Eu tenho 2 sobrinhos autistas e os 2 estão me preocupando, porque um tem 7, a gente ainda não tá preocupado com isso, mas o outro tá entrando nos 9. Vai começar a vir aí. Exatamente, vem aí. Então eu preciso me preocupar com isso, né? E eu acho que eu preciso como tio, eu preciso como psicólogo dos meus pacientes, eu preciso como professor que tem como propósito formar pessoas. A gente precisa parar de fingir que só ensinar a redirecionar vai funcionar. Vai funcionar se o moleque tiver 4 anos. Quando ele tem o hormônio da puberdade, não vai funcionar. E aí a gente entra numa seara gigantesca, que é quem ensina, quais são as normas éticas, como faz, quais as ferramentas, quais as estratégias. Eu não estou dizendo que é simples. Eu não estou dizendo que eu já sei a solução. Entende? Eu estou dizendo que se a gente não começar a discutir, todas essas outras coisas também não vão ser discutidas. Sim, Entende? exatamente. Se alguém não provocar e falar, a gente precisa pensar nisso, todas as outras complexidades não vão aparecer. Isso. Eu só vou pensar em quem vai treinar depois que a gente aceitar que precisa ser treinado. Né? Tiago, Falei muito, né? Isso, assim, é de tirar o fôlego, porque a gente precisa pensar, porque todo mundo fala assim, ok, a gente tem o treino de habilidades sociais, a gente tem um treino ali para ele melhorar a comunicação, a expressão, a forma de se comunicar, verbal, não verbal, enfim, a gente dá ferramentas. Mas, assim, existe essa fase da adolescência de descoberta. E pessoas típicas já fazem ali um pouco mais escondido da mãe, demora mais tempo no banheiro, enfim, vai dando sinais de que, e a mãe e a família falam, ok, tá no período da adolescência. Isso. Uma criança neuroatípica, nível 1 de suporte, a gente ainda vai tentando ali manejar. Mas e os outros níveis, né? Até o nível 1 de suporte, Michele, tem problemas. É que a gente não discute. Entende? O TEA tá tão presente no nível 1 como tá no nível 3. Sim. Aí a gente tem um garoto, por exemplo, Michele, que chega pra terapia e diz assim, Tiago, e eu vou usar um vocabulário aqui, tô permitido, né? Sim. Um moleque de 17 anos chega no consultório e diz assim, Tiago, mas por que masturbação é tão gostoso? Os meus amigos estão dizendo na escola que fazem 7, 8 vezes no final de semana. Eu, como trabalho com autismo há muito tempo, falei, mas o que você está querendo dizer? Né? Conta melhor isso para mim. Tiago, é bater punheta. Ele batia no próprio pênis. Entende? A literalidade. A literalidade. É óbvio, Michele, que ele nunca ia achar a masturbação prazerosa. Sim. Aquele processo de se conhecer e tal, de descobrir que podia ser legal, nunca ia acontecer, porque ele estava batendo no próprio pênis. Olha! Entende? Nível 1 de suporte, ensino médio. Por conta da literalidade. Por conta da literalidade. Sim. Entende? Olha só. Então, é tão complexo, mas a gente precisa falar. A gente precisa falar. Entende? Porque, olha só, vai bater, vai machucar, vai ter outras consequências. Exatamente. E aí? Exatamente. Como é que ele vai explicar? Exatamente. Então, por isso, a importância desse assunto aberto, né, Tiago? Para levar para essas famílias, para falar, olha, gente, ok, vamos, o que a gente pode fazer aqui para ele entender o que é isso? Porque tá acontecendo no corpo dele, é fisiológico. E como ajudar?
Eu acho que a gente precisa cavar entre nós mesmos. A comunidade autista é muito forte. Acho que a gente precisa cavar espaços como esse em que a gente possa falar. Não precisa ser só eu. Existem outros profissionais que estão tentando falar de sexualidade, né? Mas tá difícil. Tá difícil porque não vende, tá difícil porque ninguém quer falar, as pessoas têm vergonha, né? Mas a gente precisa começar a falar. A gente precisa começar a falar entre profissionais, especialmente entre mães. Pra gente convencer as mães, convencer não é uma melhor palavra, formar as mães, acho que essa é uma boa palavra. Você até me corrija se eu estiver dizendo besteira. Sim. Precisa formar as mães que educação sexual não é ensinar crianças a transarem, não é antecipar fases. Quando a gente pensa, putz, eu preciso bolar um programa de educação sexual específico para aquele garoto autista. Porque ele é literal demais, porque ele é rígido demais, porque ele tem pouca compreensão verbal vocal, mas ele é um bom imitador. Ele também... Então, eu preciso bolar, ensinar algumas habilidades para ele que tem a ver com intimidade, privacidade, limite do próprio corpo, do meu corpo, do seu corpo. Preciso, inclusive, preparar ele para sensações quando chegar a hora das relações sexuais. Sexo tem cheiro. E eu nem tô falando do sexo com o outro. Tô falando do meu próprio comportamento sexual. Tem cheiro, transpira. Então, assim, Tem uma série de coisas sensoriais também junto, uma né? infinidade de coisas sensoriais. Então, eu preciso pensar num programa de educação sexual para ele, formatado para ele, individual para ele, né? E aí eu preciso convencer essa mãe, formar essa mãe, dialogar com essa mãe, de que ninguém vai estar ensinando ele a transar. Ninguém vai estar antecipando uma fase da vida. Ninguém vai estar propondo que um garoto de 10 anos já tenha masturbação. Não é isso. A gente vai lidar de maneira propositiva com as demandas quando elas vierem. E vai estar muito preparado para quando elas vierem. Sim. A gente não vai ficar desesperado. A gente vai ensinar quando elas vierem. Isso é educação sexual. Né? Então, como a gente começa? Pelas mães. Como a gente começa? Pelas mães. A gente precisa alcançar vocês, mães. Né? A gente precisa segurar na mão de vocês e falar assim, ninguém aqui, um educador sexual, não quer antecipar a vida sexual do seu filho. Né? A gente quer formá-lo para, inclusive, protegê-lo. Isso. Porque imagina esse garoto de 17 anos que tem... um garoto fictício aqui, né? Mas imagina um garoto de 17 anos que tem masturbação pública. Ela também pode se apresentar de diferentes maneiras. Mas imagina que ele tira o pênis em lugares públicos e começa a se tocar. Ereto. 17 anos. Um corpo já muito masculino. Cheiro, tamanho. Imagina que ele começa a fazer isso em diferentes lugares. Imagina que ele faz isso no banheiro da escola. Imagina que ele faz isso no banheiro do shopping. Imagina que ele faz isso em espaços públicos quaisquer. Esse garoto está vulnerável a abuso, a violência. Porque você... Isso é uma coisa muito curiosa. Quando eu vou falar de habilidade de segurança, quando eu vou falar de educação sexual para a TEA, quase nunca os abusadores estão ali para me ouvir. Quase sempre são as pessoas que querem continuar protegendo. Sim, é verdade. Não é? É. Eu vou lá para falar disso daqui a pouco, lá no congresso, e lá não... Talvez eu esteja errando, mas não tem muito abusador lá. Sim. Porque o abusador não vem aqui. Ele não vem discutir com a gente. Ele não vem fazer como nós estamos fazendo, olho no olho. Sim. Entende? Ele faz diferente. Ele fica na surdina. Então, o melhor jeito daquele garoto se proteger é ele saber se proteger. É por isso que é muito importante a gente ensinar habilidade de segurança. A gente manejar comportamento sexual inapropriado com segurança. Sim. Ensinando para o garoto o que ele pode e o que ele não pode fazer. Isso. Onde pode, com quem pode. Se você não pode fazer em banheiro público. Isso. E se você estiver no banheiro da sua casa, que é um lugar seguro, e alguém tentar entrar, precisa gritar.
precisa fazer alguma coisa, porque isso tá errado, Uhum. né? Porque é isso. A gente tem a impressão, a expectativa, o sonho de que a gente vai conseguir proteger esses garotos para sempre. É. Eu tenho a expectativa de que os meus 2 sobrinhos viverão sob a tutela da minha mãe e da minha irmã para sempre. É verdade. Minha mãe Essa é a nossa expectativa. minha mãe, se puder, coloca um aqui de braço, outro aqui e toca a É. vida. Mas a gente sabe que se for assim, inclusive, não é saudável. Sim, Não é legal. sim. Então, eu preciso prepará-los para pessoas que não estão aqui, que não vão ouvir, mas que ainda assim vão tentar acessar o corpo deles, Sim. né? Então a gente Isso precisa... é desesperador, né, Thiago? Desesperador. 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 E como fazer, Thiago, esse treino? Porque para nós, mães, no meu caso, né? Meu filho ainda não fala, mas não é tão funcional. E a gente fica. E ele é muito, por exemplo, ele é muito resistente à dor. Uhum. Então, pra gente identificar. Hipossensível. Então, ele ainda não fala doeu, machucou, né? E isso expande também para a sexualidade. Claro. Então, pode vir né, alguém para machucá-lo, ou ele mesmo se machucar e não sentir isso, né? Não ter esse sinal de alerta do tipo, para, ok, tá bom, né? O corpo falando sobre isso. Como ensinar esse treino, fazer esse treino de segurança? Educação sexual, né? Uma resposta bem simples e geral, educação sexual. Mas a gente pode fazer, Michele, educação sexual de 2 maneiras. A gente pode fazer de maneira institucionalizada. Tá. E aí tô falando, e não tô falando que precisa ser uma instituição, tá? Uhum. Quando eu tô falando de institucionalizada, eu tô falando do formato. Tá. Pode ser 8 sessões, 8 encontros que eu vou ensinar esse garoto, essa garota. A gente fala muito garoto, né? Mas é porque a minha experiência é mais com meninos. Isso significa que eu tô ignorando as meninas com autismo. Uhum. Eu vou ensinar essa pessoa em 8 sessões em que eu tenho um objetivo XYZ a dizer não, tá? Isso é uma estrutura institucionalizada de educação sexual. Ótimo. Né? Mas a minha menina dos olhos é a educação sexual inserida no dia a dia. Uhum. Entende? A minha menina dos olhos é quando a gente dilui essas demandas todas no dia a dia. E aí eu tô falando de quando seu filho entrar no banheiro e deixar a porta aberta, né? Assim que ele sair do banheiro, você fala pra ele, olha, toda vez que a gente vai ao banheiro, é porta fechada. Uhum. Ah, mas o meu filho não fala vocalmente, né? Não tenho certeza do comportamento de ouvinte do meu filho. Então eu coloco uma imagem. Ótimo. Coloco uma imagem na porta do meu banheiro? Sim, na porta do seu banheiro. Quem tem famílias atípicas tem casa atípica. Exatamente. Na minha casa tem figura para todas as paredes. Exatamente. O corredor da casa da minha mãe. Então, é isso. Tem que colocar figura no banheiro? Tem que colocar figura no banheiro. Como é que é a figura que a gente vai fazer de porta fechada? Não sei. Como é que seu filho aprende? Né? Aprende com uma mãozinha assim, ensinando ele que tem que empurrar a porta, lembrando ele que tem que empurrar a porta. Né? A gente vai colocar um trilho ali, verde e vermelho. Isso. A gente vai ensinar ele a fechar a porta. Isso é educação sexual. Uhum. Ótimo. Né? Tiago, não fala absolutamente nada. Tudo bem, a gente ensina ele com cores. Entende? Ótimo. A gente ensina ele com... se alguém empurrar a porta, é vermelho. O que a gente faz diante de vermelho? Uhum. Coloca imagem no banheiro. Uhum. Né? Isso já é educação sexual. Uhum. E veja, Michele, a gente não precisa falar de um garoto de 17 anos. Nós estamos fazendo um recorte aqui na nossa fala para adolescentes. Para adolescentes. Mas isso não significa que a gente não possa ensinar um menininho de 3 anos a fechar a porta. Isso já é educação sexual. E eu nem tô falando de pinto ainda, percebam? Sim. Né? A gente poderia, mas nem tamo. Né? Tudo que a gente puder ensinar sobre limite, sobre se vestir, por exemplo. Né? Em que lugar a gente pode se trocar? Eu e você. Isso. Eu e você. Onde a gente pode se trocar? E quem tá aqui na nossa, no backstage conosco? Onde é que a gente pode se trocar? No banheiro, no quarto. Exatamente. Lugares mais restritos. Como é que a gente faz para ensinar isso para essas crianças? Isso é muito bom. Exatamente. Lugares em que tem porta. Isso. Se não tiver porta, você vai fazer num cantinho. Quem é que pode ver você nu? Um adulto protetor apenas. Quem é o adulto protetor? Infelizmente, isso é ruim para nós homens, mas quase sempre o adulto protetor é a mãe. É a mãe. Né? Então, quem pode te ver nu, assim,
se tiver machucado a mãe, tirando isso, qualquer outra pessoa a gente precisa ensinar o que a literatura chama de habilidade de segurança. Uhum. Quais são as habilidades de segurança mais importantes que a gente tem? Falar não com a voz, não. Não. Não com a mão, se debater, empurrar, Uhum. né? E fugir fisicamente mesmo, para se afastar do adulto abusador, e pedir ajuda de um adulto protetor. Ótimo. Né? Como é que a gente faz isso, Michele? Pode ser com estrutura, como eu falei, ou pode ser no dia a dia. Entende? Você vai sair com seu filho, ele vai ao banheiro, né, do shopping, e você conta para ele. Se alguém empurrar a porta, você grita. Ótimo, já faz Tá? esse treino lá. Você grita. Boa, Thiago, não quero fazer desse jeito, esse jeito é muito invasivo e tal. Faz brincando com ele. Faz com bonecos, com os bonecos que ele já tem. Entende? Pega ele e abraça de um jeito que você já sabe que ele não vai gostar. Uhum. E fala pra ele, eu só vou te soltar se você gritar, hein? Isso. E a hora que ele fizer assim, você já larga. Isso. Você acabou de ensinar pra ele, né? Talvez precise de mais algumas alternativas. Um treino de segurança. Um treino de segurança. Tá ali no dia a dia, entende? Nos Estados Unidos, a gente tem muitas habilidades de segurança que são ensinadas, inclusive, em escola, porque lá as armas são legalizadas. Então, é possível que o seu filho encontre uma arma dentro da mesinha de cabeceira. Então, eles aprendem na escola habilidade de segurança, o que fazer quando enxergam esse objeto. Uhum. A gente vai usar estratégias muito parecidas, mas para situações de rapto, de abuso, de violência. Sim, sim. Né? De novo, diluídas no dia a dia. Diluídas no dia a dia. Thiago, meu filho não fala. Eu estava treinando, Michele, com um adolescente de 17 anos. Usar apito. Uhum. É um garoto extremamente funcional. Já te contei, né? Sim. No congresso. Preciso te atualizar. Isso. Porque agora tá funcionando muito bem. Olha, muito que legal. Um rapaz de 17 anos que não tem nenhuma comunicação vocal. Nenhuma. Ele não produz sons. Ele usa um apito preso. Às vezes ele prende no colar do girassol que ele tem. Às vezes ele fica só com uma correntinha de prata. Felizmente ele não precisa usar, porque é tipo seguro de carro. A gente ensina para não precisar usar. Uhum. Mas tá no peito. E ele sabe que se ele se sentir inseguro, ele pode. Ele apita. E não fala, tá? Não e, fala. ele entendeu e ele já tá entendeu. utilizando. Ele Gente, entendeu, que legal. Que tá progresso. Ele não tá fazendo faculdade, como eu estava previsto. Ele fazendo um curso técnico. Pega o crachá, o apito, a carteira de documento, a mochila e o celular. Olha só. Virou parte da rotina. Da rotina dele. Né? E não fala. Então, o que eu sempre digo é, como é que a gente vai ensinar? Depende. Como é que a sua criança aprende? Ela aprende com história social, ela aprende com apoio físico, ela aprende com instrução verbal vocal, ela aprende com vídeo, com modelo no vídeo, né? Sim. Se você tem uma clínica, se você é diretor de uma clínica, coloca os seus terapeutas, os ATs, para fazerem videozinhos, entende? Faz uma biblioteca de vídeo. Legal. Eu sou um AT, você é outro AT, a gente encena enquanto alguém filma, que eu vou tentar pôr a mão em você. E aí você emite algumas habilidades de segurança. Ótimo. Grita, chama um adulto. Isso é um vídeo que a gente pode usar como videomodelação. Então, assim, como é que a gente ensina? Não sei. Como é que a sua criança aprende? Só que precisa ser ensinado. Sim. Né? Sensacional, Thiago. Eu fico, assim, atentíssima. Eu me empolgo, né? E com tantas formas de ensinar, né? Você estava falando, eu já estava pensando aqui como é que eu vou fazer, como é que eu posso fazer. E assim, alguns podcasts que eu já fiz com outras mulheres também, se fala muito em abuso, né? Porque não entendem muito bem o que está acontecendo. E elas não souberam ou dizer não, ou ter esse treino, né? De tirar, porque não entenderam muito bem o que estava acontecendo. E como isso é frequente na tipicidade, né, Thiago? Muito, muito. Eu vou apresentar um dado no congresso, na minha palestra, que é um dado muito triste, que é, quem são as pessoas mais abusadas sexualmente no nosso país? São mulheres com deficiência intelectual. Elas são as líderes de abuso em todas as estatísticas que a gente tem. E o dado mais triste ainda é que onde essas mulheres são abusadas? Em casa.
a violência doméstica. Então, mulheres com deficiência intelectual. Tem uma comparação entre deficiências. Intelectual, auditiva e tal. A intelectual é a líder, mulheres, né, quando comparadas a homens. Onde essas mulheres são abusadas? Em casa. E não sou eu que estou falando, tá? É só entrar no site do 190 de denúncia e olhar o dado lá mais atual. O dado mais atual que a gente tinha era de mais de 50% desses abusos acontecem em casa por homens que essas meninas conhecem. Pais, padrastos, enteados, avós, professores. São homens que essas meninas conhecem, que essas mulheres conhecem. Então, Michele, quando eu bato na tecla que o melhor jeito da gente proteger as nossas crianças é ensiná-las a se proteger, é disso que eu estou falando. O melhor jeito de ensinar uma menina a se proteger é ela sabendo gritar. Ótimo. É ela sabendo se defender. Ensina ela a virar a mesa, ensina ela a correr, não importa. Ensina habilidade de segurança para essas crianças. Isso é primordial. Em casa tá protegido. Não, o 190 tá dizendo pra gente que não. Que em casa não está protegido. E esse é um dado muito amargo para nós homens. Né? Quando eu falo isso em lugares que tem muitos homens, eu sempre digo, é muito amargo. Né? Porque sim, a gente precisa engolir essa. E até de ouvir, né, Thiago? Demais. Até de ouvir. Né? Então, em casa tá protegida. Em casa tá protegida. Eu tô sempre de olho, não. Você mãe vai trabalhar, você mãe vai se divertir, você mãe vai fazer o seu cabelo, você mãe vai ao mercado, você mãe vai fazer coisas. Essa menina, esse menino também, ele vai ficar em casa. Não é possível. É muito ruim para nós que somos brasileiros, cristãos, né, com muito acreditar que dentro da nossa casa as nossas crianças não estão protegidas. Sim. Mas não estão. Não estão. Então, o melhor jeito de ensinar uma criança de proteger uma criança é ensiná-la a se proteger. Tiago, por mim, a gente ficava aqui mais 1 hora falando sobre. Mas eu gostaria que você desse uma dica para as famílias que esses adolescentes estão vindo aí, né? Eles estão crescendo. Vai surgir essa demanda, se não chegou lá. Chegando. Se não tá aí já. Tá chegando. Qual a dica para essas famílias? Eu tenho uma dica que se desdobra em 2, né? A primeira é: fale com o adolescente aquilo que ele quer saber, aquilo que ele te perguntou. O adolescente vai perguntar: mãe, de onde vêm os bebês? Ai, meu Deus, já tem que explicar de como é o sexo, a penetração e que foi sem camisinha. Não, ele não perguntou nada disso. Ele te perguntou de onde vêm os bebês. A gente responde: os bebês vêm de gestação intrauterina dentro da barriga da mamãe. A gente espera essa informação acomodar. Quando essa informação acomodar, a gente responde as outras que vierem, se vierem. Né? Pode ser que não venham. Pode ser que venha logo em seguida. E a gente já tem que se preparar para vir. Sim. Né? E aí a segunda dica que se desdobra é: e se o adolescente, a criança, não fizer nenhuma pergunta? Aí eu acho que a gente precisa criar condição para ele fazer. Porque não dá para achar que o adolescente teia vai aprender como o adolescente não teia. Não vai precisar de estrutura. Então, se não vier pergunta nenhuma, vai criando condição sem ser muito invasivo. Né? Um jogo, uma brincadeira, um filme, um papo, vai contando para ele que você está disponível para essa conversa vir. Tá bom? Legal. Acho que era isso. E, Thiago, dicas de segurança. Dicas de segurança. Acho que a gente precisa colocar ensino de habilidade de segurança, a literatura vai chamar de safety skills, no dia a dia das nossas crianças. A gente precisa ensinar adolescentes, crianças autistas a protestarem. As nossas crianças, os nossos adolescentes autistas são muito manejados. E eu não estou dizendo que isso não pode acontecer, ok? Existem práticas de fisioterapia que fazem crianças a voltar a andar. Então tem que sim tocar a mão. Não estou dizendo que a intervenção tem que ser invasiva. A gente sim precisa ser compassivo, né? Mas às vezes a gente precisa, ou a gente põe mão sobre mão, ou ele nunca vai escrever. Né? E mesmo ele não querendo, a gente vai pôr mão sobre mão. Sim. Mas, quando a gente está pensando em habilidade de segurança, né, a gente precisa ir colocando os ensinos no dia a dia,
né? Para que eles vão aprendendo a fazer sozinhos, para que eles vão conseguindo gritar, falar, se defender, protestar sozinhos. Uhum. Protestar, mãe, é diferente de ser respondão, é diferente de ser mal educado. É um adolescente que saiba dizer: não gosto, mas vou fazer. Isso é protestar, ok? Não significa que ele não vai fazer, que ele vai ser respondão. Significa que ele sabe protestar. É isso. Tiago, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Muito foi obrigada. ótimo. Gente, Tiago falando aqui, eu já estava pensando, né, sobre a gente teve esse recorte da adolescência. Mas o quão importante é trocar a fraldinha no lugar certo. Colocar essa criança para falar sobre o banheiro, sobre privacidade. Quando a mamãe estiver fazendo xixi, quando o papai estiver fazendo xixi, quando eu tomo banho, essa porta está aberta ou fechada? Filho, vamos fechar a porta? Né? Então isso acaba que desde pequenininho a gente já vai incluindo essas medidas de segurança com ele. Isso é Isso é o educação dia a dia. sexual. Ótimo, ótimo. Então, né, eu quero passar a tarde inteira aqui com o Tiago, né, gente? Mas vamos marcar outra conversa, porque nossos filhotes aí estão crescendo ou já estão lá, né? Então tem muitas dúvidas aí, eu tenho muitas dúvidas sobre essa danada dessa adolescência. E vocês que estão aí, gente, mais uma vez, muito obrigada, Tiago. E vocês que estão aí nos acompanhando, continue nessa maratona de conhecimento que a gente está passando aqui para vocês. E até daqui a pouco. Sensacional! Sensacional! Falei Ai, um Thiago. monte, né? Wow.